Tela, por favor, essa imagem aérea que mostra a dimensão de um incêndio que foi combatido pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Uberlândia. Isso na BR-050. Olha isso, rapaz. Olha o tamanho. Que estrago, hein, gente? Estrago. Muita gente ficou assustada. A gente podia perceber a fumaça de longe em relação a esse incêndio. Deixa eu chamar o nosso querido Lucas de Carvalho, Lucas que está lá na sede do Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Uberlândia, ali na Rondon Pacheco, para trazer as informações e entender o trabalho que foi feito pelos bombeiros e que trabalhão em relação a esse incêndio. Fica à vontade, Lucas. Meu amigo, e que trabalho, viu? Você falou tudo. Realmente, trabalho impecável do Corpo de Bombeiros e que chama muita atenção até pela quantidade de água que foi utilizada, viu, Rafa? Foram mais de 20 mil litros de água utilizados. Para você que está assistindo aí em casa, não tem noção do que são 20 mil litros de água, são mais de 5 caminhões-bomba do Corpo de Bombeiro. Parece que o armazenamento do caminhão-bomba do Corpo de Bombeiro fica ali entre 4.900 e 5 mil litros de água. Ou seja, pelo menos 4 bombas dessas tiveram que ser ali, servir de apoio para essa ocorrência, para conseguir debelar esse fogo aí, porque que imagem, né, meu amigo? A gente via essas chamas altas aí brilhando em meia-noite, né? Chamava atenção a quilômetros de distância e claro que as pessoas ficaram assustadas, chamaram o Corpo de Bombeiros, mas a notícia boa, Rafa, é que ninguém se feriu. E para os detalhes então dessa ocorrência, eu converso aqui com o meu grande amigo Tenente Matheus Pado para explicar um pouquinho para a gente sobre como foi esse trabalho do Corpo de Bombeiros e explicar também até como que ninguém se feriu nessa ocorrência, não é isso, meu amigo? Bem-vindo ao Balanço Geral. Olá, boa tarde. Então, o acionamento ele se deu no período noturno, por volta ali de 9 horas da noite, através do 93, né, nosso centro de operações. E aí, desde então, deslocou aqui o caminhão aqui da sede do 5º Batalhão, bem como o coordenador de bombeiros, para verificar qual era a dinâmica, qual era a proporção desse incêndio, né, que estava ali iniciando nesse período, por volta ali desse horário de 9h20 da noite. A gente conseguiu chegar no local e fazer essa mensuração. E aí, de fato, a gente pôde perceber que se tratava de um local onde havia um armazenamento de veículos e assim, são, né, materiais combustíveis que apresentam um grande risco, né, dessa propagação, essa intensidade maior do incêndio. É justamente como a gente fala de um ferro velho, né, tinha várias peças metálicas, várias peças de plástico que servem ali de combustível, né, para que esse incêndio continue se mantendo por muito tempo. Por isso a importância ali do trabalho do Corpo de Bombeiros até no rescaldo depois, né? E alguns veículos inclusive foram atingidos além das peças, né? Como que foi isso? Exatamente, quando a gente pode falar, o veículo por si só ele já é um material combustível assim que realmente oferece um risco de propagação muito alto para o incêndio. Mas lá também contava ali com alguns ônibus, né? Foram incendiados cerca de 2 ônibus por completo e ainda uma parte de uma, né, que pode dizer uma sucata de um ônibus. Então assim, além disso, além dos veículos e das peças automotivas que tinham lá, haviam esses ônibus e também pneus. Havia um armazenamento de pneus, o que, né, se mostra também outro material que pega fogo com facilidade e oferece um risco maior da propagação desse incêndio. Pois é, quando tem pneu envolvido é quando a gente vê aquela fumaça preta, alta e as chamas ali sempre muito imponentes até, né? Que é aquelas chamas que assustam à distância. E eu queria saber uma coisa, ninguém se feriu, não tinha ninguém lá na hora ou foi um trabalho de salvamento dos Corpos de Bombeiros? Como que foi essa história? Não, exatamente, não haviam, né, nenhuma vítima presente no local, até na chegada das guarnições a gente não conseguiu ainda aquele contato presencial com os proprietários, eles vieram a comparecer após o início do incêndio, né, que eles até nos ajudaram na mensuração, se havia mais pessoas no local, qual que era a dimensão daquela área, daquela edificação comercial. Então assim, logo após que os proprietários foram chegar ao local e nos auxiliar nessas apurações que a gente estava fazendo ali durante o atendimento do incêndio. Perfeito, apesar do prejuízo, a notícia boa é essa, né? E não vamos falar dessa quantidade de água, 20 mil é água pra caramba, cara. Como é que foi? São quantas viaturas que foram empenhadas nessa ocorrência? Exatamente, a gente empenhou esse caminhão, né, que se encontra aqui na sede, além também de uma outra viatura, outro caminhão que está em outra unidade nossa aqui da cidade. Além disso, a gente contou também com o apoio de hidrantes, que ajudaram a reabastecer esses caminhões ainda na cena para manter essa continuidade do atendimento. Então, assim, a partir do momento que a gente chegou à cena, a gente não teve nenhum momento de interrupção desse combate com água. Então, assim, a gente também contou com o apoio do hidrante, até a gente, né, teve um hipermercado ali nas redondezas da região, que ele também apoiou nessa questão do abastecimento das viaturas. Ainda que realmente foi um volume considerável, a gente não teve nenhuma interrupção no combate das chamas. Maravilha, para você que acompanha o Balanço Geral de casa, ouviu o Tenente Pato explicando aqui agora, para você que tinha essa dúvida de para que serve aquele hidrante, como que eles são posicionados, é justamente para isso. Aquele pedacinho de metal vermelho ali cheio de água é para ocorrências como essa, que às vezes precisa de um reabastecimento da bomba, vai estar ali à disposição do Corpo de Bombeiros para manter esses trabalhos acontecendo. Inclusive, falando nessa manutenção ali dos trabalhos, você sabe me dizer quantas horas de trabalho foi? Então,
em torno ali, desde a chegada das guarnições, aproximadamente, né, 2 horas e meia ali de combate e também depois, né, de rescaldo e também, né, a apuração, até com o apoio da Defesa Civil também, que ajudou a verificar se não haviam mais riscos estruturais. E até aproveitando, pegar um gancho, né, não somente os hidrantes de rua, a gente sempre reforça com a população que possui estabelecimentos comerciais, que passam por aquele processo de emissão do auto de vistoria, né, para sempre manter regular os hidrantes das próprias edificações, aqueles hidrantes que ficam dentro da parede, justamente para nos apoiar nesse tipo de situação, até com as reservas técnicas de incêndio. Elas são muito úteis também nesses casos, então assim, a gente sempre conta com esses tipos de apoio durante esses tipos de atendimento de ocorrência. Muito bem lembrado e fica esse aviso, né? E olha, eu queria saber também o seguinte, já sabemos quais foram as causas desse incêndio, já que você até falou que a Defesa Civil também esteve lá, já temos essa informação? Não temos essa informação concreta nesse momento, tendo em vista a magnitude que foi, né, a quantidade de material incendiado, é um trabalho que realmente requer um pouco mais, né, de estudo, estando ali em campo, né, o pessoal tem que avaliar realmente onde que poderia ter surgido esse início. Então, assim, de fato, tem que esperar um pouco, né, passar esse período que teve o incêndio, para logo depois, a gente fala assim, né, quando a poeira abaixa, né, realmente quando passa esse período de incêndio, o pessoal fazer os estudos no local, coletar o máximo de informações possíveis para poder aproximar de uma causa provável. Perfeito, meu amigo, muito obrigado, parabéns pela ocorrência e fica aí todos esses avisos, esses alertas que o tenente passou aqui para vocês também, para ter sempre esse cuidado, né? Porque, querendo ou não, uma hora, um cuidado que você teve com o seu estabelecimento pode salvar ali uma vida, pode ajudar o Corpo de Bombeiros, não é isso, Rafa? Exatamente, e ele falando sobre essa reserva de segurança, é a simples torneira que muitos estabelecimentos acabam se esquecendo de colocar. Tem que ter lá do lado de fora, tem que ter uma torneira de fácil acesso para, em caso de incêndio, também ter esse ponto de apoio para a equipe do Corpo de Bombeiros. É aquela simples torneirinha, aquela que inclusive faltou no Hospital de Clínicas quando a gente teve aquele problema que foi registrado lá dentro, vocês lembram disso, né? Mas olha só o tamanho da proporção desse incêndio registrado em um ferro velho aqui da cidade de Uberlândia. Prejuízo gigante, hein? Prejuízo gigante. E falando em incêndio,